a voz de Deus. Abra seu coração. É momento da palavra. Quero saudar a todos os ouvintes com a santa palavra do Senhor. Graças a Deus por mais uma manhã na presença do Senhor. Aqui nós estamos com o compromisso de levar a palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Em primeira coisa, eu quero dizer para os nossos ouvintes a providência de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele é o Deus que provê. Vamos ler no livro de 2 Reis, o capítulo 4, começando do primeiro, que nos diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e elas os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me mais ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Quero dizer para você, meu amado ouvinte, nessa manhã, você que está aqui nos ouvindo, que Deus, Ele é o Deus de providência. Ele é o Deus que chega na hora certa, no momento certo, na hora da angústia. Ele é o nosso socorro bem presente, como diz a palavra do Senhor. E aqui está esse texto falando dessa mulher. A Bíblia nos diz que ela era esposa de um homem servo de Deus. E esse servo de Deus, a Bíblia diz que ele veio a falecer, e deixando seus 2 filhos e sua mulher agora sozinhos. E esta mulher estava com algumas dificuldades, estava com alguns problemas, porque ela estava com as dívidas que era do seu marido. E a Bíblia diz que os credores vieram a cobrar essa dívida para ela, e ameaçaram a levar os seus 2 filhos. Agora veja só como se encontra agora a situação dessa mulher. Primeiro, seu marido era um servo do Senhor, temente a Deus. Porém, como todos nós estamos sujeitos nessa vida, a Bíblia diz que ele veio a falecer. Mas eu quero dizer para você, antes de qualquer outra coisa, é o seguinte: Deus, mesmo naquela época, Deus se preocupava com as viúvas, Deus se preocupava com os órfãos, com os necessitados, com os aflitos. Então Deus criava leis para que esse pessoal fosse cuidado. Mas nessa situação aqui, essa mulher era para ser perdoada as suas dívidas. Era para a população ajudar, segundo a Bíblia. No livro de Deuteronômio, no capítulo 14, e o versículo de número 29, está escrito: Então virá o levita
pois nem parte, nem herança tem contigo, e os estrangeiros, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos que fizeres. Então você vê uma preocupação de Deus com as viúvas. Deus também se preocupava com a sociedade, né? Deus se preocupava em ajudar, para que as pessoas ajudassem aqueles que estavam precisando. Mas o interessante é que esta mulher, ela pensou não correr atrás de outras pessoas. Ela se lembrou do homem de Deus. Ela correu ao encontro do homem de Deus, de Eliseu. E chegando a Eliseu, ela falou para ele: teu servo, aleluia, morreu. Mas agora vem os credores e quer levar os meus 2 filhos para seres escravos. Então Eliseu se preocupou, porque ele sabia que Deus se preocupava com as viúvas, que Deus se preocupava com os necessitados, Deus se preocupava com os aflitos. Então Eliseu tinha agora um compromisso de resolver esse problema. Eliseu tinha agora a competência agora de fazer algo para aquela mulher. E ele pergunta a ela: o que é que tu tens em casa? E aquela mulher simplesmente diz: eu não tenho nada. Não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Louvado seja Deus. E Eliseu disse: vai, pega aos teus vizinhos vasos emprestados, não poucos, e enchei, aleluia, a casa. Louvado seja o Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, para que nós possamos entender, é o seguinte: aquele homem era servo, seu marido era servo. Então aquele homem tinha crédito com Deus. Ele tinha um crédito com Deus. E Deus tinha o compromisso de abençoar aquela família. Segundo, aquela mulher procurou o homem de Deus. Ela procurou o homem de Deus, ela não procurou outros meios, outras formas. Ela se lembrou, aleluia, do homem, do profeta Eliseu. Louvado seja o Senhor. E terceira situação que acontecia naquele lugar: aquela mulher não tinha nada. E muitas das vezes nós estamos numa situação que não temos nada, absolutamente nada. E foi isso que ela disse para aquele homem, para Eliseu no caso. Aleluia. Mas ela disse: mas eu tenho uma botija de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele disse: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Primeira coisa, os vasos tinham que estar vazio. Por que vazio? Porque para ser cheio tem que estar vazio. Então, muitas das vezes nós estamos numa situação que queremos ser abençoados por Deus, mas precisamos ser cheios, precisamos se encher da graça, aleluia, do Espírito do Senhor, aleluia. E outra coisa que me chama a atenção é que aquela mulher, ela acreditou no profeta Eliseu, ela acreditou no homem de Deus. E quando o homem de Deus manda ela buscar os vasos vazios, ela sai e vai em encontro a esses vasos. Ela chama os seus filhos e eles começam a correr atrás dos vizinhos, começam a pegar vasos, vasilhas, o máximo que eles poderiam pegar. Aleluia. Significa acreditar, confiar no Senhor. E muitas das vezes Deus nos dá uma palavra. E muitas das vezes Deus nos mostra o caminho. E muitas vezes Deus nos orienta e às vezes nós ficamos querendo recuar. Aleluia, mas acredite, confie, porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Se Deus está mandando, se Deus está enviando, é porque Ele vai cumprir. E aquela mulher acreditou no profeta Eliseu. E ela foi, pegou os vasos, pegou as vasilhas e fez o que o profeta pediu para ela que ela fizesse. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e elas os enchiam.
E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me mais um vaso. Porém lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia. O que significa isso, amados irmãos? O azeite, ela disse que não tinha nada, mas tinha uma botija de azeite. O azeite representa na nossa vida o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus nas nossas vidas. O azeite representava a fé daquela mulher. Era a única coisa que ela tinha. Talvez você não tenha nada. Talvez você se encontre numa situação em que você está vazio. Mas existe algo no seu coração. Existe algo dentro do seu coração. A fé que está lá no fundo no seu coração. Creia tão somente porque Deus irá lhe abençoar. Então Deus, Ele é o Deus de providência. A Bíblia diz que devemos confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então creia, confie, porque aquela mulher não tinha nada, mas Deus proveu, Deus o abençoou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E encheu os seus vasos, e ela imediatamente, assim que encheu os vasos, ela correu para o profeta, para avisá-lo do que tinha acontecido, e ele disse: vai, paga as tuas dívidas e vivei do resto. Porque o azeite naquela época era valioso, era muito valioso. O azeite naquela época servia para várias coisas, várias funções. Servia para o candeeiro, servia para o bálsamo, servia para o alimento, servia para ungir. Então ela venderia o azeite e viveria do resto. Louvado seja Deus. Isso quer nos dizer que Deus, Ele é o Deus de providência. E o que eu quero te dizer para você nessa manhã: procure ao Senhor, procure buscar ao Senhor, porque Deus te dará resposta. Não busque outros meios, não busque outras coisas, mas busque ao Senhor. Lembre-se do Senhor, porque Ele é que te dará resposta, Ele é que te dará vitória, Ele é que vai prover as tuas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus de providência. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então creia, aleluia. Mesmo que você não tenha nada, mesmo que você está vendo um deserto, mesmo que você viva no deserto, mas existe alguma coisa, aleluia, é a sua fé no Senhor, porque Deus, Ele é o Deus de providência, mesmo no deserto, mesmo nas dificuldades, Ele é o Deus que pode te abençoar, assim como Ele abençoou aquela mulher, aleluia, aquela viúva, porque estava sendo desprezada, estava sendo agora sendo cobrada pelas suas dívidas, porque Deus queria que o povo cuidasse das viúvas, mas aqueles credores não queriam saber disso. Mas existia um homem de Deus, o profeta Eliseu, que profetizou na vida daquela mulher, e ela foi abençoada em nome de Jesus. E eu quero te dizer, Deus, Ele vai te abençoar. Creia tão somente, porque Ele é o Deus de providência. E eu agradeço a oportunidade. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Acabamos de ouvir a bendita e poderosa palavra de Deus através do nosso irmão auxiliar Cosme, ali do Canaã. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida deste abnegado servo do Senhor. E vamos ouvir essa próxima faixa musical para o vosso elevio espiritual. Daqui a pouquinho estaremos encerrando a nossa programação.
tinha Moisés como um amigo íntimo, e com ele a conversa era face a face. Esse relacionamento era especial. Moisés, um homem que se desviava do mal, vivia em harmonia